Fala galera, beleza? Aproveitando agora o período de férias da maioria das faculdades, eu vou tentar completar todos os assuntos de pediatria e alguns de clínica médica. E hoje eu vou falar sobre algo que preocupa muitos pais, com algumas queixas que ao longo do vídeo vocês vão conseguir identificar melhor, principalmente quem já passou pelo ambulatório e o PS de pediatria. Nós vamos falar hoje sobre as ITUs, ou infecções do trato urinário. A infecção do trato urinário é definida como uma invasão e multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário. Ela é considerada a infecção bacteriana mais comum em lactentes, principalmente nos primeiros meses de vida. É importante saber que em 50% dos casos elas produzem cicatrizes renais e que as ITUs de repetição causam problemas futuros, lá na vida adulta, como a insuficiência renal crônica e a hipertensão arterial. Quanto à epidemiologia, ela acomete mais meninos que meninas, numa taxa de 80% no primeiro ano de vida. Mas essa relação vai se inverter após o primeiro ano, acometendo 90% das meninas. E isso tem uma relação direta com a higiene pessoal e o início da atividade sexual das adolescentes, quando as infecções passam a ser mais frequentes e prováveis. Quanto às recorrências, há um aumento do risco de 70% em meninas e 30% nos meninos, ok? Para classificar a infecção urinária, nós vamos utilizar a localização como um critério. Portanto, quando a gente fala em ITU baixa, a gente se refere a cistite, ou seja, uma infecção que está contida na bexiga, com alguns sinais específicos. Em caso de infecção alta, a gente pode se referir a ureterite, pielite e a que causa mais preocupações, como a gente já viu por conta das cicatrizes e complicações, que seria a pielonefrite. Vale ressaltar que na pielonefrite o paciente apresenta febre, esse é um sinal importante, ok? Como a gente já sabe, há alguns fatores que protegem a gente das infecções e outros que são os predisponentes. Entre os protetores eu destaquei a micção, o pH urinário, a mucosa vesical e a presença de lisosimas e imunoglobulinas. Como predisponentes, a uretra feminina por conta do seu tamanho reduzido, a obstrução do fluxo, bexiga neurogênica, malformações, lembra que eu comentei da prevalência lá dos meninos no primeiro ano de vida? Pois é, essa é uma das principais explicações para esse motivo. A presença de litíase renal e a mais importante de todas, o refluxo vésico-ureteral. Aqui do lado eu deixei uma imagem que mostra a graduação desse refluxo em 5 graus, que eu vou detalhar lá no fim do vídeo quando a gente fala de imagens. E além dos fatores que nos protegem e nos predispõem, você também tem que conhecer as vias de disseminação, que podem ser a hematogênica, mais rara e geralmente por via transplacentária, quando você deve considerar uma sepse neonatal. Por outro lado, a mais comum, que seria a via ascendente, por quebra das barreiras naturais de proteção, levando geralmente a uma pielonefrite. Quanto aos agentes, é preciso atenção nas provas, pois pode variar de acordo com a idade e o sexo, apesar da E. coli ser ainda disparada a mais comum. A E. coli é uma bactéria gram-negativa e ela acomete 80% das meninas e, atenção aqui, 40% dos meninos. Já o Proteus SP ele é específico para meninos, porque ele prefere a região do prepúcio, tendo portanto relação com fimose e esmegma. Já a Klebsiella ela pode ser considerada para adolescentes e a Pseudomonas aeruginosa e o Staphylococcus SP em caso de manipulação da via excretora. Eu também destaquei aqui do lado alguns fatores de virulência que contribuem para as bactérias. Elas vão colonizar o trato urinário e causar a infecção. São elas a adesina, o antígeno K, as hemolisinas e as colicinas. Na foto que eu coloquei aqui do lado você pode ver as fímbrias da E. coli. Elas ajudam a bactéria a aderir à mucosa e acender o trato urinário. Como principais sinais e sintomas, eu resolvi separar de acordo com o protocolo do Hospital Pediátrico Menino Jesus, aqui de São Paulo. Eu acho ele mais didático, por isso que eu escolhi ele, tá? Para os recém-nascidos, você tem que lembrar que os sintomas urinários são pobres e que muitas vezes a única queixa da mãe pode ser que o bebê tenha urinado menos e com odor fétido. Além disso, destacam-se a hipoatividade, regurgitação ou vômitos, anorexia, distensão abdominal e presença de íleo adinâmico. Para os lactentes, a febre, anorexia, vômitos, crescimento deficiente, alteração de hábito intestinal e distensão. Já para os pré-escolares, escolares e adolescentes, nós temos sintomas mais parecidos com os do adulto, como a disúria, polaciúria, urgência miccional, retenção e enurese. Lembrando que a distinção entre alta e baixa deve ser feita e que um sinal importante para isso é a febre, lembra?
Como critérios de exclusão, até mesmo para a gente pensar em diagnósticos diferenciais, você tem que considerar bala no post-it e vulvovaginites. E se há leucorreia, a coleta de urina deve ser obrigatoriamente por sonda ou por punção suprapúbica. Como formas de diagnóstico, há 2 caminhos e 2 coisas que você tem que fazer. Além, é claro, do hemograma, que você pede caso haja uma suspeita de toxemia ou anemia. As provas de função renal também podem ser pedidas após a confirmação diagnóstica de ITU. Mas eu quero entrar em detalhes nesses 2 exames. A urina 1 pode estar alterada em até 80% dos casos nos primeiros surtos de ITU. Portanto, ela não confirma, ela só sugere o diagnóstico. Dentre os achados, você pode encontrar esterase leucocitária, nitrito, que é um bom indicador de bactéria, e hemoglobina. Já nos sedimentos, piúria, bacteriúria e hematúria. E aí sim, para confirmação diagnóstica, nós vamos utilizar a urocultura. E aqui vale destacar que a confiabilidade depende da coleta adequada. Ou seja, a coleta pode ser feita por saco coletor, punção suprapúbica, jato médio ou por sonda ou catéter. Os valores que eu coloquei aqui são os utilizados no Hospital Pediátrico Menino Jesus, que eu já comentei. E eles vão variar de acordo com o serviço e a fonte utilizada. Então é importante você conferir no edital de prova qual é a referência, beleza? O que eu coloquei aqui utiliza como parâmetros um valor maior ou igual a 100 unidades formadoras de colônia para um patógeno em caso de punção suprapúbica, 1000 para catéter e 100.000 para jato médio. Em algumas fontes, por exemplo, você pode encontrar que qualquer valor acima de 0 é confirmação diagnóstica no caso de punção suprapúbica. Aqui eu coloquei também um quadro de indicações e contraindicações de cada um dos métodos de coleta, e isso também varia de serviço para serviço. Falando agora de tratamento, no caso da cistite é mais simples, sendo o tratamento ambulatorial por cerca de 5 dias. E eu destaquei aqui algumas opções, e de novo, vale alertar que depende da referência e do serviço. Mas via de regra elas são sulfametaxazol mais trimetropin, amoxicilina mais clavulanato, nitrofurantoína, cefalexina ou ácido nalidíxico. No Hospital Menino Jesus, por exemplo, a nitrofurantoína é a primeira escolha, na dose de 3 mg por quilo por dia via oral, de 6 em 6 horas ou de 8 em 8, sendo contraindicada em menores de 6 meses e pacientes com insuficiência renal. Mas isso aqui é só um exemplo. Já no caso da pielonefrite, que é mais grave, como a gente já viu, a primeira decisão deve ser quanto à escolha do tratamento, se ele vai ser ambulatorial ou hospitalar. Para facilitar, você pode separar entre ITU não complicada e ITU complicada. Na não complicada, eu destaco crianças maiores que toleram a via oral, que estão hidratadas e sem sinais de toxemia, quando você vai optar por um tratamento ambulatorial de 7 a 14 dias. Nas complicadas, crianças menores de 3 meses ou 1 mês, dependendo da referência e do serviço. Sinais de toxemia, incapacidade de ingerir líquido, paciente desidratado ou com vômitos, e a escolha vai ser o tratamento hospitalar, no mesmo período de 7 a 14 dias. Como opções de tratamento via oral, eu coloquei esse quadro aqui, mas você já sabe, varia de acordo com o serviço e a referência. Agora lembra que nós vimos que cerca de 50% dos pacientes podem desenvolver cicatrizes e essa é a nossa maior preocupação com o ITU nas crianças? Pensando nisso, esses pacientes são submetidos a alguns exames de imagem, que eu vou comentar rapidamente aqui, além da quimioprofilaxia. O ultrassom tem indicação após a confirmação diagnóstica no início do tratamento. Ele vai ser repetido, se alterado, ao final do tratamento. A cintilografia com DMSA deve ser realizada de 6 a 12 meses após o diagnóstico de ITU, e se alterada, repetida após 1 ano, e se melhor, a cada 2 anos. A uretrocistografia miccional ela é utilizada para detectar refluxo vésico-ureteral, válvula de uretra posterior, ectopia e estenose de uretra, tendo indicação em caso de diagnóstico confirmado em crianças menores de 5 anos, já que após essa idade tem pouco valor prognóstico. Ela deve ser realizada uma vez após a negativação da urocultura e repetida a cada 18 a 24 meses, se houver refluxo vésico-ureteral. A cintilo com DTPA está contraindicada em crianças com menos de 30 dias e na insuficiência renal moderada a grave. Ela avalia perfusão, capacidade de concentração e discreção de cada um dos rins. É indicada em casos de diagnóstico confirmado em crianças com menos de 2 anos e se maior que 2 anos tem pouco valor prognóstico.
Você vai fazer ela uma vez no início do tratamento. Por fim, a urografia excretora está contraindicada em menores de 30 dias e na insuficiência renal moderada a grave. Ela avalia função e morfologia renal. Cicatrizes após pielonefrite podem levar de 8 a 24 meses para serem visíveis. Está indicada em casos de diagnóstico confirmado em crianças com menos de 2 anos. Se maiores que 2 anos, elas têm pouco valor prognóstico, mas são úteis para avaliação pré-operatória. A frequência é de apenas uma vez no início do tratamento. A quimioprofilaxia está indicada para todas as crianças com refluxo vésico-ureteral, até o seu desaparecimento ou até os 5 anos de idade, e nas crianças com retenção ou estase até a resolução cirúrgica. Nos RNs cujo diagnóstico de refluxo vésico-ureteral com dilatação das vias urinárias foi feito no pré-natal, o ultrassom deve ser repetido após o nascimento. Mas enquanto não houver um diagnóstico definitivo, deve ser utilizada a quimioprofilaxia. Ela também está indicada em caso de reinfecção ou recorrência. E o melhor resultado é sempre obtido quando associado a medidas de correção do esvaziamento vesical e intestinal. As opções são essas que eu listei aqui, beleza? Bom, galera, era isso que tinha para falar de modo geral sobre as infecções urinárias na pediatria. Espero que tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Lembrando que em caso de dúvida ou sugestão, basta deixar aí nos comentários que eu respondo, beleza? Valeu, um abraço!